Agora eu queria que você parasse e pensasse um pouco, porque como disse o pastor Rafael aqui quando estava ministrando, aqui neste culto, irmãos, Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quiser. Você pode sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Você pode sair daqui restaurado. Você pode sair daqui com a sua vida transformada. Porque durante o tempo em que nós estivermos aqui em reunião, Deus faz segundo a sua vontade. Você pode chorar, você pode rir, você pode aplaudir, você pode fazer o que você quiser. Mas essa palavra terá maior efeito, este culto terá maior efeito na sua vida quando você sair por essas portas. Talvez você não escute minha mulher dar um glória a Deus, aleluia. Talvez você não escute Neide, irmãos, fazer nenhum movimento. Mas eu costumo dizer que ela é mais crente do que eu. Se você deixar esse culto pegar fogo, eu corro, eu levanto a mão, dou glória a Deus, aleluia, irmãos. Porque isso é temperamento. Poder de Deus não tem nada a ver com o que você exterioriza com gesto. Poder de Deus tem a ver com o que você tem dentro de você e vive para que frutifique lá fora. Então deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Eu só estou aqui para te lembrar, irmãos. Não existe novidade mais nenhuma. Ninguém inventa mais nada, irmãos. Em termos de revelação é só bíblica. Em termos do que contar e do que falar, você escuta todas as vezes. A gente só precisa aprender a tornar na prática aquilo que nós usamos na teoria. Então deixa eu te ajudar com uma coisa. Mensagem só tem efeito se você pensar. Mas fazer culto sem ninguém, irmãos, era difícil demais. E num dos momentos mais difíceis, só mais uma aqui, eu não incomodo mais. A propósito também, essa música, ainda que a figueira que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegra. Foi o meu cântico, irmãos, de todos os dias. Virou uma oração para mim no carro, em casa, todos os dias. Porque quantas vezes, segura aí, eu prometo que eu vou acelerar. Quantas vezes, irmãos, muitas coisas foram ditas como mentira. Quantas vezes a gente esperava alguma coisa que não acontecia. Quem tinha certeza do futuro, irmãos? Eu sou muito sincero em Cristo Jesus, estou no altar do Senhor para dizer. Eu não esperava que hoje, dia 12 de dezembro, nós estivéssemos dentro de uma igreja com tanta gente junta, irmãos. O que eu ouvia naquela época é que sequer teria Natal e Ano Novo. Enquanto não tivesse vacina, não ia ter ninguém na rua, irmãos. E eu não sabia o que ia acontecer no futuro. E quantas vezes eu precisei, irmãos, era só, como sempre é, eu e Deus. A propósito, segura aí, porque essa eu tenho certeza que fala o coração de ninguém. Se tem uma coisa, irmãos, que as crises e as lutas ensinam, é aprender que todos nós somos um pouco solitários. Que isso, pastor? Não pense só numa solidão patológica. Não pense só naquela solidão que a pessoa acaba desencadeando em outros problemas emocionais, psicossomáticos, não. Pense numa solidão existencial. Todos nós temos dentro de nós um vazio que só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós tivemos que aprender, irmãos, eu estou na mensagem, segura. Tivemos que aprender que a nossa maior dependência vem de Deus. Que não tem uma única pessoa aqui nessa noite. Eu gosto de correr riscos. Não tem uma pessoa aqui nessa noite que em algum momento não se depare com um problema que ninguém pode resolver. É você e Deus. Não tem uma única pessoa aqui nessa noite que às vezes, tendo uma ótima esposa, esposo, amigo, filho, eu contava ao pastor quando nós estávamos vindo. Graças a Deus, irmãos. Minha esposa, meus filhos são meus melhores amigos. E eu tenho amigos. Se eu pegar o telefone, irmãos, eu tenho gente que me ajuda, gente que vai me socorrer. Mas tem coisas que é só eu e Deus. Porque se assim não fosse, você não dependeria dele. E se eu pudesse, eu falaria olhando nos teus olhos nessa noite, para a gente que entrou aqui precisando de Deus. Para a gente, irmãos, que é humilde o suficiente, como eu sou, para declarar que eu dependo e preciso de Deus. Se eu pudesse, eu falaria olhando nos teus olhos. Há um vazio que só Deus pode preencher dentro de você. Para de esperar dos outros. Para de criar expectativa em gente que não tem nem para ela que dirá para você. Sabe quando você aprende a parar de se frustrar, irmãos? Quando você sabe quem você é. E quando você sabe com quem você está lidando.
Porque quando você sabe quem você é, você entende os seus limites. Porque quando você sabe com quem você está lidando, você não cria expectativa em gente que não pode dar o que você espera dela. Ora para Deus te ajudar. Ora para Deus te sustentar. Ora para Deus te fortalecer. Porque eu não estou aqui para trazer notícia ruim não. Mas eu estou aqui para te dizer a verdade. E a verdade é que tem vezes, tem momentos em que não adianta, você só vai depender de Deus. Eu sei, pastor. Irmãos, eu amo ser crente. Crente é o maior barato. Eu estou passando essa luta porque Deus está permitindo. Então por que você reclama dela? Nós temos textos que nós usamos, irmãos, com uma facilidade. Romanos 8:28 é um texto que todo crente gosta, principalmente quando as coisas dão errado. Todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, pelo beneplácito da sua vontade. O texto lindo, a coisa não saiu muito bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira pergunta, eu amo a Deus. Segunda pergunta, Deus tem que ter um propósito para essa luta. Se tem propósito, eu sei que é difícil, mas vai chorando e vai dando glória, porque se tem propósito, Ele garante. Se tem propósito, Ele sustenta. Se tem propósito, é porque no final vai ter algo bom para você. Pode aplaudir porque é para Deus, não é para mim não. Se fosse para mim, não devia nem aplaudir. Porque a fé está fraca. Porque a mente já dominou você, já disse alguém mais inteligente do que eu. Quando a emoção sufoca o pensamento, a mente bloqueia, a fé enfraquece e você não consegue pensar, logo você não consegue solidificar a tua fé. Segura as tuas emoções. Provérbios 4:23 diz: de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas. Guarda o teu coração, amado. Sabe quem sofreu nessa crise toda aí? Quem só vivia de sentimento. Quem tinha conhecimento, o sentimento é fundamentado pelo conhecimento. E quando você sente baseado num conhecimento e sobretudo pela palavra de Deus, você tem condições de enfrentar qualquer luta. O que tem a ver com essa menina, pastor? Tudo. Porque estamos falando de prisão. E eu quero falar de maneira acelerada agora, prometo, sobre 3 coisas que nada nem ninguém pode aprisionar na tua vida. A primeira coisa importante que ninguém pode, irmãos, aprisionar na tua vida é a fé que você tem em Deus. Então escute o que eu vou te dizer. Não permita que nenhuma circunstância aprisione, ou tente deter, ou menorizar, inferiorizar a fé que você tem em Deus. Irmãos, que menina é essa? Que menina é essa? Porque ela está dentro de casa, está vendo Naamã, que lá fora é respeitado, mas dentro de casa ele tem um problema. Porque a capa esconde quem Naamã é, ou o problema que ele tem, melhor dizendo. Lá fora o título, a importância, o respeito. Jesus, eu sabia que isso tinha o risco de acontecer, gente. Eu derrubar alguma coisa, perdão, pastor. Se não fizer isso, nem Humberto Siqueira. Lá fora, esse homem é respeitado, irmãos. Mas quando ele chega dentro de casa, que ele tira a capa, aí quem ele é aparece. Porque só conhece a gente, irmãos, quem convive com a gente. Lá fora, Naamã é importante. Lá fora, Naamã tem respeito. Dentro de casa ele tem um problema que só quem convive com ele talvez conheça a gravidade. Porque a capa esconde. Existem coisas que nós criamos, irmãos, que acabam escondendo de fato o que nós vivemos. E ninguém está pregando aqui que você tem que se expor, não. Mas eu estou dizendo que se nós não vigiarmos, se nós não permitirmos que Deus nos cure, irmãos, e foi falado sobre cura aqui hoje, nós continuamos com os problemas e com as doenças. Depois, pastor vem aqui e corrige tudo que eu disser de errado. Mas se você não vigiar, o lugar mais propício para você entrar e sair sem ser tratado é a igreja. Porque dá glória a Deus, aleluia, levanta a mão. Se tiver cargo então, enrolou. Porque tem que tocar, tem que pregar, tem que falar, tem que estar aqui. E se não permitir que Deus trate, irmãos, vai continuar carregando a lepra. O pior doente é aquele que não reconhece a doença e não quer ser tratado. É o pior doente. E aí, pode ser um cenário lindo, uma imagem linda. Mas só quem conhecia Naamã de verdade era lá dentro. Essa menina tem uma fé, irmãos, que eu vou te contar. Olha o que ela vai dizer.
Eu já busquei as traduções desse texto para ver a que mais se aproximava. Ela vai dizer: eu queria muito que o meu Senhor estivesse lá na minha terra, para que ele conhecesse um profeta que pode curar ele. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa? Essa menina está presa, está escrava. Ela não é uma princesa, ela não é uma missionária. Ela é uma menina que está escrava, que está presa, mas nada disso tirou a fé que ela tinha em Deus. Segura aí, crente. Segura aí, você que crê em Jesus Cristo e no poder dele. Não permita que nada inferiorize a tua fé. Já foi dito aqui hoje. Não permita que as circunstâncias tirem de você aquilo que você tem de melhor, que é acreditar no que Deus pode fazer. Que menina é essa? Você quer ver uma coisa? Quem é o escravo nessa história, irmãos? Quem é o escravo aqui? É Naamã. Ele está escravizado por uma lepra. Que isso? Que se não é Deus, ele não seria curado. Sabe o que nós às vezes esquecemos? Eu estou dizendo nós, para não fazer juízo de valor sobre a vida de ninguém, mas para me colocar aí sentado como você. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que às vezes nós nos esquecemos de quem somos. E aqui eu já crio um caminho para o próximo. A fé. Nós nos esquecemos, irmãos, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Nós nos esquecemos de quem Deus é. E por Ele ser quem Ele é, em quem Ele nos transforma. Que fé é essa dessa menina? Se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem lá. Irmãos, espera aí. Ela não está dizendo, ele poderia ir lá e ver se vai ser curado. Ela está correndo risco. Porque a fé leva você a correr riscos, irmãos. Eu costumo dizer uma coisa aqui, irmãos. Em Cristo digo a verdade, jamais. Quem me conhecer de perto sabe que sou totalmente desprovido dessas coisas. Você está olhando, principalmente para os jovens aqui que tem nessa igreja, para esse jovem que cantou com uma voz linda aqui também. Vocês estão olhando para uma pessoa, irmãos, que eu não vou contar meu testemunho aqui pela hora e para não cansar vocês. Mas que se vocês soubessem de onde eu vi, o que eu vivi, o que diziam a meu respeito, eu não estaria aqui nunca, irmãos. Um adolescente gago, que de tudo foi chamado. Tudo você pode imaginar, e até isso que você pensou aí também, pastor, também. E olha que eu era firme, hein? Pensa, perdendo a mãe, sendo jogado na casa de um tio alcoólatra, sendo criado dentro de casa pelas minhas primas e pela minha tia como uma empregada doméstica, que tinha que fazer todo o serviço dentro de casa. Gago, irmãos, sem condições de me ouvir contando ao pastor Fernando. Aí depois, quando vou para a igreja, todo mundo diz assim: fulano vai ser isso, Beltrano vai ser aquilo, e Humberto, isso não vai ser nada, isso é gago, isso é ruim demais, cheio de pereba, ruim demais. Esse menino vai dar para o quê? Nada. E hoje Deus me permite, irmãos, por misericórdia, ser pastor. O gago fala numa rádio hoje no Rio de Janeiro, que já foi no Brasil e hoje no Rio de Janeiro é líder de audiência de todas, até das seculares, para 750 mil pessoas por minuto, toda quarta-feira há 20 anos. Sabe quem faz isso? Não sou eu, só o poder de Deus. Pode aplaudir porque é para Ele. O menino que cresceu, irmão, sofrendo bullying, tudo que você imaginar, conseguiu ser presidente da nossa convenção no estado do Rio de Janeiro, inclusive o primeiro negro presidente lá. Esse menino que ninguém dava nada, que dizia eu entre meus irmãos que eu não tinha nada, que eu não dava para nada, não ia conseguir nada. Esse, irmãos, que está aqui, eu vou melhorar a situação, que olhava e dizia assim: eu não tenho condições de, se eu casar um dia, eu vou casar umas 3 vezes, que eu sou tão ruim, que eu era ruim, irmãos. Eu era ruim. Sabe o que eu dizia? Eu não posso ter filho, porque como é que eu vou ter filho se eu sou uma pessoa ruim? Esse que está aqui hoje, irmãos, está com a mesma mulher há 31 anos. Esse que está aqui hoje, é misericórdia da vida dele. Esse que está aqui hoje, irmãos, tem 3 filhos lindos. Juan de 13 anos, Jonathan de 17, Júlia de 23 anos, que me deu minha netinha Maia agora. Que se você vê com a minha netinha, você não acredita que esse homem com essa barba aqui, com essa cara feia, irmãos. Esse homem que está aqui hoje é o maior exemplo, como alguns que estão aqui também hoje, que Deus pode fazer qualquer coisa na vida daquele que crer nele. Então toma essa palavra para você aí. Não permita que a sua fé seja escravizada.